do Evangelho de São Lucas. Nós vamos começar a falar de um assunto agora que depois o Lauri vai dar continuidade, e eu prometo não me alongar porque o nosso tempo é curto. Capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, do versículo 6 em diante. Oh glória, aleluia, oh glória. Todo mundo já pegou? Capítulo 13, versículo 6. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira, e não o acho. Corta. Para que ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em derredor, lhe deitarei adubo, talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Essa tarde maravilhosa, pregando para um povo batizado no Espírito Santo. Esse é o melhor momento de pregar, porque vocês são agora terra fértil. A semente que é agora lançada, pela graça de Deus, dá fruto. E essa pregação é justamente para entender que nós somos essa figueira aqui. Havia uma figueira plantada no meio de uma vinha, e fazia 3 anos que o dono da vinha vinha sondando essa figueira, vinha ao encontro dela, olhava para ela, procurava nela frutos, mas não encontrava. E o dono da vinha falava para essa figueira, falava: cadê os seus frutos? E a figueira dizia assim: eu não estou pronto, mas eu quero frutos de você, figueira. Mas eu não tenho raízes ainda, minhas raízes não são profundas, eu não sei se eu dou conta, mas eu quero frutos de você, figueira. Eu não sei quantos anos o Senhor vem sondando cada um de nós aqui. Mas a palavra de Deus diz que depois de 3 anos que ele estava sondando uma figueira que ele mesmo plantou no meio de uma vinha, ele falou para o viticultor assim: corta. Está ocupando inutilmente o meu terreno. Para que vai continuar ocupando o meu terreno de modo inútil? Aí o viticultor, que te conhece bem, o viticultor que conhece as suas lutas, conhece as suas dores, ele viu você crescer, ele viu você ser machucado, ele viu você machucando, conhece todas as suas feridas, e falou para o dono da vinha, falou assim: dá mais um ano, dá mais um ano, eu me comprometo com essa figueira, eu vou deitar adubo, eu vou cavar em derredor, vou tirar toda a sujeira, vou tirar toda a lama, vou cortar toda a erva daninha que esteja ao redor dessa figueira, que esteja impedindo ela de dar frutos. Eu vou dar a ela todo o meu amor, toda a minha atenção. E aí sim, depois, se você quiser cortar, corta. Eu não sei se você entendeu. Chegou a hora de dar fruto. Passou perto de nós sermos cortados. Passou muito perto de nós sermos cortados e ser jogado no fogo que não se apaga, no fogo que não se extingue. E tem uma pessoa que chegou para o dono da vinha agora e falou bem assim: eu vou me comprometer com essa figueirinha plantada no meio da vinha. É comigo agora. Eu vou me comprometer. Irmãos, às vezes pode parecer que você está plantado num lugar
onde você não conseguiria dar frutos. Você pode olhar para o seu redor e dizer, mas assim, como assim? Vocês estão falando que é para eu dar frutos, mas vocês não conhecem meus amigos. Vocês não conhecem a minha realidade, vocês não conhecem a minha casa. Você não conhece onde eu trabalho, você não conhece a minha faculdade. Você só está falando sobre dar frutos lá onde eu estou plantado, lá na minha vinha. Porque você não conhece a minha realidade. Porque se você conhecesse a minha realidade, você não estaria falando sobre dar frutos. E uma vez orando por esse trecho bíblico, nosso problema em dar frutos é muito... Você vai pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. Você vai ajudar Deus a salvar pessoas, vai salvar almas. As lágrimas escorrem, o coração acelera, você até toma posse. Mas aí você olha ao redor e fala, ixi, como que eu vou dar fruto? Como que eu vou dar fruto aqui nesse meio onde eu estou, da forma como eu estou, com os amigos que eu tenho, as rodas que eu frequento, meu grupo de WhatsApp? Se soubesse os grupos de WhatsApp dos quais eu faço parte, não estava falando sobre dar fruto, onde eu estou plantado. Aí você poderia pensar assim, loucura. Sabe o que é loucura de Deus, irmãos? Loucura de Deus é Ele pegar o improvável, aquilo que ninguém acredita, e colocar no lugar e fazer dar certo. Loucura de Deus é Ele pegar aquele que ninguém crê que um dia possa dar frutos e falar, meu filho, sai daqui, eu vou te colocar aqui e você vai dar frutos. Porque Deus não quer saber daqueles que são os mais capacitados. Deus quer usar aqueles que estão com o coração aberto. Deus quer usar aqueles que se permitem ser transformados pela graça e que mantêm o coração aberto para então Ele trabalhar. Porque Deus usa as ferramentas enferrujadas, martelo sem cabo. O Lauri tem as misérias dele, eu tenho as minhas. É verdade que ele tem mais do que eu. O Joairton tem as dele. E às vezes a gente pensa que dar frutos é pegar um microfone na mão e sair pregando o evangelho. E não é isso que essa palavra está pedindo de nós. O Senhor disse frutos, o Senhor não disse fazer pregações. E levou um tempo para eu entender isso. Lá em 2019, quando naquele seminário de vida, no Espírito Santo, organizado pela Renovação Carismática Católica, eu fui então batizado no Espírito Santo. Eu fiquei ali passando por um processo e Deus foi cavando ao meu redor, foi tirando toda a sujeira, foi me podando, foi me cortando, foi jogando esterco, foi jogando adubo, até que um dia Ele falou assim, agora sim, vai dar fruto. Eu passei a mão no microfone e saí pregando. Fui andando, pregando. Até que um dia, estava num retiro de homens lá em Ji-Paraná, 2021, quando esse profeta foi lá pela primeira vez, ele ainda não tinha chegado, estava só um outro pregador, e foi feito um momento profético. Nós íamos ali colocar intenções de oração num papel, isso ia ser colocado dentro de um balão, isso ia rodar toda a assembleia, ia cair na mão de alguém, e esse alguém ia orar pela intenção que você colocou. Eu já era um pregador da palavra. E aí, cada um colocou o que quis. Cada um colocou aquilo que tinha de intenção de oração para apresentar ao Senhor. Eu coloquei bem assim no papel. Senhor, me dá coragem para evangelizar aonde você quiser. Porque eu sentia que eu não estava dando os frutos que o Senhor esperava de mim. Eu sentia que eu estava evangelizando, que eu estava dando fruto, mas não os frutos que Deus esperava de mim. Caiu na mão de alguém, esse alguém se comprometeu em orar por essa intenção durante um ano, mas não levou um ano. No dia seguinte, ao retiro, isso foi no sábado, o retiro acabou no domingo, na segunda-feira eu estava de plantão. Eu trabalho no IML, eu sou médico legista. Aí, 11h30 da manhã me acionaram para fazer
um exame de corpo de delito. Falei para minha esposa, eu vou rapidinho e volto para a gente almoçar. Deu meio-dia, deu meio-dia e meia, deu 1h, deu 1h30 e eu não voltava. Minha esposa mandou mensagem, eu falei, olha, depois eu te conto o que Deus está fazendo aqui. Chegou lá, a situação era a seguinte. Uma menina que tinha sido abusada por um jovem, abusada no sentido de ser atormentada. Ela tinha um relacionamento com uma outra pessoa, toda vez que ela se levantava e ia seguir o caminho dela, ele vinha e puxava ela de novo para a lama, né? Usava ela e depois largava. E essa menina, ela ficou tão fora de si, tão transtornada, que ela falou, vou arrumar alguém para matar esse cara. Foi lá e achou um doido, falou assim, conheceu ele num dia, no outro dia ela falou, você vai lá comigo matar o fulano? Vou. E lá foi ela com esse cara matar o fulano. Quando chegou lá, o cara viu que tinha criancinhas no local. Ele falou, não vou matar ninguém não. Vai, vou não. Vai sim, não vou. E foi embora. Ela pegou muito puta, tirou o revólver e atirou no cara. Falou assim, você vai sim. Tão transtornada que essa mulher estava, tão perdida no mundo, que ela resolveu matar o cara que ia matar, mas resolveu não matar. E aí foi preso todo mundo. Foi preso ela, foi preso o cara que levou o tiro e o outro que ia ser morto. Chegou todo mundo lá para fazer exame de corpo de delito. Primeira que veio, Beatriz, era o nome dessa jovem. Nessa hora, o Senhor me tomou de uma forma. E eu comecei a falar do amor de Deus. Eu comecei a pregar a palavra de Deus para ela ali dentro da sala, na delegacia do IML. Aquela menina começou a chorar. Eu fui lá, coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar para que Deus batizasse ela no Espírito. Aquela menina foi chorando, 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 chorando. Depois ela saiu, veio o outro. Falei para ele que o buraco que tinha no coração dele, eu falei o nome, o sobrenome, eu orei por ele e depois pelo outro. Ali naquele momento eu entendi que dar frutos não é a gente escolher os frutos que a gente quer dar. A gente tem que dar frutos aonde o Senhor já nos colocou, aonde o Senhor já nos plantou. Porque o Senhor tira você lá daquela sua situação, porque Ele quer mudar não só a sua história, Ele quer mudar todo o teu redor, Ele quer mudar a tua família, Ele quer mudar a tua empresa, Ele quer mudar a tua escola, a tua faculdade. Ele não tirou você de lá para falar, agora vai, profeta das nações. Não, irmãos. Ele levanta você ali no meio da sua sujeira, ali no meio do seu nada, ali no meio da sua miséria, para você dar frutos ali. Você pode sim sair dando frutos em outros lugares, se assim Deus o chamar, e você tiver coragem para ser instrumento de Deus e falar, Deus usa. Mas o primeiro lugar onde você é chamado a dar frutos é onde você está plantado. E aí você precisa compreender que vinha essa onde você está plantado. Eu lembro que depois que eu comecei a evangelizar ali dentro do IML, na delegacia, teve um dia, eu estava em casa no escritório, preparando pregações que eu ia fazer no Kairos aqui com o Padre Tiago, em Tarilândia. E ali, naquela sexta-feira à tarde, eu orava ao Senhor e falava, Senhor, eu tenho ido a tantos lugares, falar do que o Senhor fez na minha vida, dar testemunho do que o Senhor realizou na minha vida. Me dá um testemunho só, Senhor, para eu dar amanhã para esses jovens, do que o Senhor fez me usando. Não do que o Senhor fez em mim, ou não do que o Senhor fez na minha família, mas pelo que o Senhor fez no meu ministério. Para eu dizer para os jovens que Deus pode usar cada um deles também, assim como Deus pode usar cada um de vocês. Quando foi de madrugada, 1h30 da manhã, o telefone toca. Lá vou eu para o IML. Aí entrei na minha sala, pedi para trazer a pessoa que ia ser examinada, era um exame de Maria da Penha, a mulher tinha apanhado do marido. Aí liguei o computador, estou aqui olhando para o papel, aí entra uma mulher na porta, fala assim, oi doutor, você lembra de mim? Eu olhei para ela, era uma mulher que você dava para perceber que era uma mulher que já tinha sido muito judiada na vida, ela não tinha os dentes, tinha só 2 dentes na boca. Mas ela já não era mais aquela mulher magra, consumida pela droga. Era uma mulher que estava sendo levantada por Deus, sabe? Uma pessoa que já tinha ganhado peso. Ela falou, doutor, o senhor não lembra de mim? Eu falei, não lembro da senhora. Ela falou assim, doutor, 7 meses atrás,
Eu fui roubar, porque eu era viciado em crack. Eu fui fazer um furto, eu fui presa. E eu vim parar aqui na tua sala. O Senhor começou a falar de Deus. Aí o Senhor veio até mim, colocou a mão na minha cabeça, eu ajoelhei, o Senhor começou a orar, falou umas coisas estranhas. Eu comecei a sentir umas coisas. Naquele dia, naquela noite, eu fui para o presídio. Depois de algumas semanas eu saí. E por conta daquela sua oração, eu fui direto para a clínica de reabilitação. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu nunca mais usei droga. Aplauda a Deus. Irmãos, é para você entender que frutos você pode dar em qualquer lugar. Aonde que você ia imaginar que um médico, dentro de um consultório, dentro de uma delegacia de polícia, ia estar colocando a mão na cabeça de alguém e xandaralai candaralabassu suri shuri candaralai. Mas eu entendi que Deus quer de mim, como Ele quer de você, frutos. Onde você está, onde eu estou. Agora eu quero que você pense qual é a sua vinha, porque essa é a minha vinha. Você não precisa ir lá dentro do IML, colocar a mão em ninguém e orar, porque essa é a minha vinha. Agora, qual é a sua vinha? Qual é a sua circunstância? Qual é a sua realidade? Qual é o seu campo missionário? Quem tem família aqui, levanta a mão. Quem é casado, levanta a mão. Aleluia. Pode baixar. Você tem um senhor campo missionário. Você tem uma vinha razoável para evangelizar. Você é figueira, irmão, plantada na sua vinha. Quando a gente pensa em frutos, a gente fica pensando, nossa, mas que frutos seriam esses que eu poderia dar na vinha onde eu estou, na vinha onde eu estou plantada, na situação onde eu estou, na minha casa, no meu local de trabalho, na minha empresa. Tem muitos frutos. Se a gente for lá em Gálatas 5, lá vai estar descrito, depois vocês podem ir lá e olhar. Quais são os frutos do Espírito? Nós somos agora batizados no Espírito Santo. E o Senhor pede de nós frutos. Os primeiros frutos são os frutos que estão lá dispostos, descritos em Gálatas. Gálatas 5. Só que tem outros frutos que você pode dar hoje mesmo, quando você chegar na tua casa. Ou semana que vem, no fim de semana, quando você estiver no churrasco, na casa de um amigo, e o amigo vier mostrar um vídeo pornográfico que ele acabou de receber, e aí você vai falar assim, ô irmão, eu tive uma experiência com Deus, eu estou tentando ter uma vida diferente, eu preciso evitar isso, porque isso me faz mal. Você não precisa dizer para ele, vai para o inferno, pecador. Fala, irmão, eu preciso evitar isso, porque isso me faz mal, isso faz mal para a minha família, isso faz mal para o meu matrimônio, isso faz mal para os meus filhos, porque os meus filhos vão imitar o que eu faço, e todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo aqui sabe que o seu filho imita o que você faz. Quando você cutuca o seu cunhado e fala, peguei a fulana e seu filho está ouvindo, eu quero te dizer que você está ensinando o seu filho a ser um adúltero. Frutos, irmãos, às vezes é simplesmente você deixar de fazer aquilo que você começava a fazer naquele ambiente onde você está. Se você ainda não tem forças para sair desse ambiente, seja porque tem uma questão familiar envolvida, que tem uma questão social, e você não consegue sair de lá desse ambiente, é lá que você vai dar fruto, e você vai começar a não fazer mais aquilo que você estava habituado a fazer neste ambiente, nesta vinha onde você está plantado. Ou naquele churrasco que sua esposa passa, aí você pega e pá, dá um tapa na bunda dela e fala, busca não sei o que lá para mim, busca uma cerveja. Ninguém aqui nunca fez isso. Talvez isso aconteça lá em Xangai e em Palotina.
O Laurino faz isso porque se ele fizer, a mulher mata ele. A mulher arrebenta ele. Está vendo que dá fruto? Não é tão difícil assim? É só você parar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que não está em conformidade com a vontade de Deus. Aquilo que não é compatível com a dignidade que você tem de imagem e semelhança de Deus. Quando o Senhor pede de você frutos, Ele não está pedindo que você seja um santo de altar. O Senhor está pedindo que você não traia a sua natureza. Não traia a sua própria essência de imagem e semelhança de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer, lá em Efésios, que cada um de nós fomos escolhidos nele, em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos olhos dele. Santos e irrepreensíveis diante dos olhos dele. Lá em Gênesis 1 está assim: no princípio Deus criou o céu e a terra era vazia e sem forma, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse: haja luz. E a luz foi feita. Foi o início de tudo, sim ou não? Não, isso foi o início da criação. Mas a palavra de Deus diz que antes da criação do mundo, antes do sol, das estrelas, da lua, das areias, das nuvens do céu, antes de tudo isso, você foi escolhido em Cristo Jesus para ser santo e irrepreensível diante dos olhos de Deus. Esse é o seu chamado, essa é a tua essência, essa é a tua vocação primeira, ser santo. O que nós estamos falando aqui pode ser frutos de santidade, sim. Mas às vezes a sua situação e o seu contexto, a sua circunstância está tão difícil, está tão ruim, que só de você começar a lutar contra o pecado grave, você já está dando frutos lá onde você está. Se você sai de um grupo de WhatsApp no qual só tem pornografia, você já está dando fruto. Você não precisa acusar ninguém, você já está dando fruto porque você está evitando isso, e as pessoas veem, e os frutos não são para que as pessoas vejam, porque quem vai colher não são as pessoas, é o próprio Senhor quem vem colher, é o próprio Senhor que está vindo a você ano após ano. A palavra fala 3 anos, mas ano após ano o Senhor tem vindo até você procurar fruto. E eu quero dizer uma coisa para você, que para alguns ele já perdeu a paciência, ao ponto de que quase ele que mandou cortar. Os frutos, quem vai colher, irmãos? Não é quem está vendo o que está acontecendo na tua vida. Quem vai colher é o próprio Senhor Deus. O Senhor Jesus está cuidando agora de cada um de nós. Ele está te podando, Ele está te adubando, Ele está limpando ao seu redor. Aqui mais cedo o Lauri falou que o que estava acontecendo, essa dor, de coisas que você está sentindo, de coisas que você vai ter que abrir mão, de amigos que você vai perder, é o Senhor te podando para você dar os frutos que Ele quer ver em você. Você é uma figueira plantada no meio da vinha, para que você dê frutos onde você está. Você não é uma figueira à beira do caminho. O Senhor estava indo, avistou uma figueira à beira do caminho. Quando ele chegou lá, só tinha folha. Aquela figueira bonita, de longe, ele estava com fome, ele queria frutos daquela figueira. Ele foi até ela buscar fruto. Quando ele chegou lá, só tinha folha. Ele amaldiçoou a figueira, aquela figueira secou. Porque não importa parecer dar frutos. O que o Senhor está pedindo não é que pareçamos dar frutos, não é para que as pessoas vejam mudança na sua vida. Se as atitudes que você tomar forem verdadeiras, forem de dentro para fora, saírem do seu coração, e as pessoas assim verem, isso são frutos. Mas se você estiver fazendo coisas só para as pessoas verem que você mudou de vida, isso é folha. E o Senhor vai vir até você e Ele não vai encontrar frutos, e Ele vai te cortar. Porque o que importa não é parecer para os outros, o que importa é dar os frutos que o Senhor espera. E não é para me imitar, porque eu não sou imitável mesmo, não tem nada para vocês me imitar mesmo, não é para imitar o Lauri, mas eu vou dar um exemplo bom de uma pessoa para a gente imitar. Pessoa chamada São José, porque ele era de carne e osso igual você e eu. Se a gente não consegue imitar
Jesus Cristo. Então tem um homem que é de carne e osso, igual eu e você. E a igreja diz que depois de Nossa Senhora, não tem nenhum homem, aliás, não tem nenhum santo que se compare a São José. Pode juntar todos os santos da terra, Santa Teresinha, São Maximiliano Kolbe, São Francisco de Sales, São Bento, Santa Clara, São Francisco de Assis. Pode juntar tudo, não dá a santidade de São José. E se a gente for olhar na palavra, a Bíblia fala pouco de São José, porque ele não é enfeitado com folhas. São José não é uma árvore toda enfeitada com folhas. Os frutos que São José tinha para dar, ele deu sem enfeitar. Eu quero falar rapidamente de 3 frutos. Rapidamente de 3 frutos: castidade, obediência, justiça. 3 virtudes em São José que elas são imitáveis por nós. São José era um homem casto, sim ou não? Tem gente que olha para São José, essa imagem retrata razoavelmente a figura de São José. Mas tem gente que acha que São José era um velhinho, caquético, e que Nossa Senhora só continuou virgem após o casamento, porque era um velhinho, dava para então cuidar da castidade, guardar a castidade de Nossa Senhora. Porque a gente quer crer que a castidade é por incapacidade, não por virtude. Para guardar esse mistério da virgindade perpétua de Nossa Senhora, só se fosse um velho. A gente começa a olhar de modo distorcido para uma pessoa só porque não cabe na minha cabeça a virtude que tinha no coração. A virtude que tinha no coração desse homem não cabe na nossa cabeça, então eu começo a olhar para ele como um homem incapaz. São José era um homem jovem, cheio de saúde, cheio de vida, cheio de vigor. Mas ele entendeu os frutos que ele precisava dar para Deus. E ele entendeu que aquele mistério de ser o pai adotado de Jesus requeria virtudes heróicas. E ele ofereceu esses frutos para Jesus. A segunda virtude, o segundo fruto que nós podemos olhar de São José é a justiça. O conceito de justiça é você dar a Deus o que é dele e às pessoas o que lhe é de direito. Se você entrega para Deus aquilo que é de Deus e para as pessoas aquilo que por direito é delas, você é um homem justo e você já está obedecendo todos os mandamentos. Não tem nenhum mandamento fora disso. Se você entrega a Deus o que é dele e entrega às pessoas o que é delas, e quando eu digo entrega, é o respeito, é a atenção, é o pudor, não é só entregar. Se você der para as pessoas o que é delas e a Deus o que é dele, você já está sendo digno de ser chamado daquilo que São José foi chamado. São José era um homem justo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. São José era um homem justo. Eu não sei se você tem sido justo nas suas relações familiares, nos seus negócios, no seu dízimo, nos seus impostos. O Senhor te chama a ser uma pessoa justa. Entrega a Deus o que é dele. Entrega às pessoas o que é delas. E a última virtude, porque o nosso tempo realmente já acabou, é a obediência. Eu sei que muitos aqui ouviram muitos sinais, e ouviram inclusive a voz de Deus. Alguns aqui puderam ouvir a voz de Deus. Outros ouviram por meio de um profeta falando no seu ouvido enquanto orava. Mas muitos aqui tiveram sinais de Deus.
tiveram mensagens de Deus, entendeu que Deus está pedindo alguma coisa para você, e eu não sei o que é dentro do seu coração, você sabe o que Deus está pedindo para você. São José foi o homem mais obediente. José obedeceu a Deus em tudo. Ele, quando ainda não tinha compreendido o mistério da encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, o anjo do Senhor apareceu e disse: não tenha medo de receber Maria. E São José obedeceu. São José obedeceu. Quando o menino nasceu, apareceu um anjo e disse: corre para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. São José acordou de madrugada e fez o quê? Obedeceu. Quando ele estava ainda no Egito, Herodes tinha morrido, chegou um outro anjo e disse: pode voltar, porque morreu Herodes. E São José obedeceu. Deu certo ou não deu para São José? Ele cumpriu a missão dele ou não cumpriu? Ele fez crescer e cuidou e guardou de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e da virgindade dela até o fim, sim ou não? Porque ele obedeceu a Deus. Tem muita coisa para você obedecer aqui dentro da palavra de Deus, e isso é palavra de Deus para mim e para você também. Mas em nome de Jesus, isso que Deus colocou hoje no seu coração, de algo que você precisa fazer, ou daquilo que você tem que parar de fazer, de pessoas que você tem que se ausentar, de coisas que você não deve mais fazer. Deus pediu algo de cada um aqui, neste final de semana. Imita São José. São só essas 3 virtudes que eu realmente precisava passar para os irmãos. A castidade, porque às vezes a gente trata as nossas esposas, a gente acha que sexo no casamento pode ser de qualquer jeito. É minha esposa, então o sexo não é pecado. Vírgula. Sua esposa não é um objeto de gratificação sexual para você, irmão. Sua esposa tem dignidade no corpo dela. Para começar, ela é carne da tua carne. Você não pode se tratar desse jeito. Quando você trata a tua esposa como objeto de gratificação sexual, não é só dela que você está judiando, você está se machucando. Porque ela é carne da sua carne. Você está se machucando, está machucando a você mesmo. Relações sexuais contra a natureza, sexo anal. Tem pessoas aqui que já forçaram as suas esposas a terem sexo anal com você. Renuncia a isso em nome de Jesus, peça perdão para sua esposa e entenda que Deus tem um plano para você de felicidade, e você agindo e se comportando como um cachorro, como um bicho, você não é feliz. Não foi para isso que você foi criado. O Ari ontem perguntou: se você não faz questão, se você não tem o desejo e não vive aqui uma vida com Deus, você está achando que na eternidade você vai viver? Se você não amou a Deus na terra, que sentido faz depois você ir ficar com Ele toda a eternidade? Porque a gente acha mesmo que é o seguinte: a porta é larga, vai todo mundo entrar, e no fim, não importa o que você fez e por onde você foi, por onde você andou, a gente se encontra lá, tá bom? Não, irmãos, não é assim. Respeitem as esposas de vocês, tratem as esposas de vocês com respeito. Eu acabei de falar que a virtude da justiça é entregar a Deus o que é dele e às pessoas o que lhes é de direito. A sua esposa merece o teu respeito. Primeiro, porque é carne da tua carne. Segundo, porque ela é imagem e semelhança de Deus. O sexo, ele é santo, sim, mas desde que você trate a sua esposa com dignidade. Irmãos, obedeça o chamado que Deus fez dentro do teu coração nesse final de semana. Cada um aqui sabe.
Dê um passo de cada vez. Comece por esse. Obedeça a Deus. Vamos ouvir essa canção de São José? Porque o Lauri está ansioso ali para pregar. Atrasou um pouco, né, irmãos? Mas louvado seja Deus. Deus está fazendo a obra dele. Coloca a mão no seu coração um instante. Vai dizendo assim: Senhor, repete comigo: Senhor, nesta tarde, eu quero me comprometer a ser aquilo que o Senhor espera de mim. Eu quero, com a tua graça, com a força do Espírito Santo, dar os frutos que o Senhor espera de mim. Senhor, me dá força para escutar, para atender o seu chamado. Aquilo que o Senhor disse para mim neste final de semana, me dá força, Senhor, para atender, para obedecer. Dá-me, Senhor, a obediência de São José. Dá-me, Senhor, a justiça de São José. Dá-me, Senhor, a castidade, que eu respeite a minha esposa e as outras mulheres, as minhas filhas e todas as outras que passarem na minha frente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Deus procurou a ti a missão de proteger a família de Nazaré. São José glorioso. As costas maior.